Acho que eu nem. Boa noite a todos, boa noite, pais, professores, a toda a direção e coordenação da Escola Educare, a quem eu agradeço imensamente a oportunidade de dividir um pouquinho, né, o que a gente tem de conhecimento e o que a gente tem vivido em decorrência do Covid, né? Então, eu não consigo ver vocês, mas eu espero que vocês consigam aproveitar a nossa palestra. E eu tenho redes sociais, depois quem quiser encaminhar perguntas pelas redes ou pela coordenação, fica à vontade que num segundo momento a gente pode responder, não é? Isso mesmo. Então, vamos lá, minha gente. A pandemia do Covid-19, ela afetou o mundo todo de uma forma muito drástica, como nunca antes aconteceu, né? Nós tivemos uma grande pandemia no século passado, no início do século, da gripe espanhola, mas a realidade das famílias era outra. Então, as famílias eram famílias com muitos filhos, predominantemente de zona rural, e a atividade das crianças muito pouco mudou no período de pandemia, não é? Crianças e adolescentes, e não foi o que aconteceu dessa vez. Então, na verdade, a gente vai abordar agora questões que afetaram a saúde física e mental das crianças e dos adolescentes nesse período, mas existe muita coisa ainda que pode vir a acontecer e que a gente ainda não tem noção, porque a gente não sabe como vai ser a evolução de alguns problemas que eu vou comentar. Então, eu quero começar comentando com vocês sobre os problemas físicos, que acho que é uma questão um pouco mais fácil da gente falar, né? Então, primeira coisa, a gente precisa entender que o Covid, a pandemia, trouxe problemas por uma questão direta de ação da infecção do Covid e a ação indireta que foi da pandemia, que foi a restrição social, que foi o confinamento a que nós fomos submetidos, né, que foi um grande problema, e vejo que as crianças foram as mais afetadas, porque os adultos ainda precisavam sair para ir ao mercado, para trabalhar, então eles mantiveram algum vínculo social. As crianças não, as crianças ficaram trancadas, né, literalmente trancadas durante um ano e meio, pouco mais de um ano e meio. Muitas vezes sem poder ir a um parquinho, poder ir ver um amiguinho, sem ir para a escola, e tudo isso trouxe muito problema, né? E esperamos que boa parte disso a gente consiga resolver, mas talvez algumas coisas fiquem. Então, vamos lá. Em relação às questões físicas, não é? Quando a gente fala da lesão neurológica pelo Covid, pela infecção, o que a gente tem na infância e adolescência? Então, muito foi dito que os quadros na infância são tranquilos, criança não tem sintoma, criança quase não pega, então não tem problema. Realmente, as crianças têm menos complicações do que os adultos e quadros mais leves, porque a gente percebeu ao longo da pandemia, conhecendo melhor a doença, que o Covid, na verdade, é uma doença que causa muitos estragos pela questão inflamatória e pela parte trombótica. E aí, como é uma doença que produz trombose, então as doenças que predispõem à trombose são mais frequentes em adulto, e por isso os adultos são mais afetados. Então, os fatores de risco, por exemplo, para a doença cardiovascular, que a gente conhece como AVC, infarto, são os fatores de risco que pioravam o prognóstico também do Covid. Então, pressão alta, diabetes, tabagismo, a obesidade, sedentarismo, a idade mais avançada. Então, por isso as crianças tinham menos risco. Acontece que, mesmo nas crianças, houve casos de lesão neurológica, tanto por ação direta do vírus, quanto principalmente por uma ação inflamatória. O que é isso? O seu corpo produz imunidade contra o vírus e esse anticorpo, esse sistema imune, agride o seu próprio organismo, no nosso caso, a parte neurológica. E aí, dentro disso, nós tivemos quadros
de crises convulsivas que começaram na pandemia, que a pessoa não tinha antecedente de epilepsia, né, que é quando a pessoa tem convulsões, e que depois mantiveram o quadro epilético e começaram durante um quadro de Covid. Nós tivemos piora de quadros epiléticos, pessoas epiléticas que eram bem controladas e que passaram a ter mais crises durante o episódio de Covid. Nós tivemos quadros de encefalite. Então, assim, encefalite é como se fosse meningite, só que pega dentro do cérebro. Então, pode causar sequelas, leva a criança a uma alteração de consciência, então ela fica sonolenta, vai para UTI, pode entrar em coma e pode ficar sequela. E houve quadros de síndrome de Guillain-Barré, que vocês já devem ter ouvido na televisão sobre Guillain-Barré, que é o quê? Você tem uma infecção e os anticorpos agridem o seu nervo periférico, o nervo que sai da coluna e vai para sua perna, para o seu braço, e aí você vai tendo uma paralisia ascendente, começa dos pés e vai subindo, de forma que você pode parar de respirar e ter que ir para uma UTI, até isso ser recuperado, e isso pode levar de 6 meses a 1 ano para se recuperar. E nas crianças em especial, há um quadro que se chama SIMP ou MISC, depende se é português ou inglês, que é Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, por isso SIMP. Que era o quê? Eram aqueles quadros que começaram a aparecer 1 mês depois de uma infecção, quer dizer, não tinha mais vírus no corpo, e pela reação imunológica contra o Covid, a criança vinha com um quadro de febre alta, dor na barriga, vômito, mal-estar, uma criança toda mal, assim, de estado geral, que pode cair a pressão, afetar o coração, e pode afetar as artérias coronárias, que são as que irrigam a própria parede do coração, causando um quadro semelhante ao que vocês devem ter ouvido na televisão também, chamado síndrome de Kawasaki, que pode dar lesões de pele, mas o mais grave é o quadro cardíaco. Tendo um quadro de miocardite, elas desenvolveram derrame pleural, então juntava água no pulmão, rebaixamento de consciência, então fica sonolenta, vai para UTI, entra em coma. E essas crianças, a gente não sabe qual vai ser a evolução de sequela cardíaca. Esse é o grande problema do quadro inflamatório. O quadro inflamatório, quando é reconhecido cedo, a gente entra com um tratamento que controla ele. Mas muita gente passou sem diagnóstico, como estava febre, estava ruim, fez um monte de exame e não sabe o que foi, ficou por isso. E tinha uma história de 1 mês antes, por exemplo, de ter tido um resfriado, e às vezes não fez o exame para o Covid, então acabou não fazendo o diagnóstico. Então, em termos físicos, as questões neurológicas que aconteceram, quando a Guillain-Barré vai recuperar, a perda de olfato e paladar vai recuperar, a fadiga que ficou, e isso para as mães, na verdade, é mais importante. Por que para as mães? Porque o Covid persistente, que é os sintomas que ficam depois que você já sarou da infecção, é mais frequente em mulheres próximo à 4ª década, aí, dos 30, 40 e poucos anos. E o que é? É uma sensação de fadiga, é uma sensação de desânimo, a memória é afetada, você fica meio confuso, não lembra das coisas. Isso pode ter afetado muitos adultos, e a gente não tem noção se isso afetou as crianças ou não. E aí entra num quadro de problemas de aprendizagem que a gente coloca tudo por conta da falta de escola, mas pode ser que tem algumas crianças que estão mais desatentas por estar com Covid persistente. E esses sintomas têm evolução de até 1 ano. Então, que bom que melhora, e parece que o que ajuda a melhorar é a suplementação vitamínica, ômega 3, é uma nutrição adequada, dormir bem, que é a recuperação do organismo, não é? Não pensando nas questões físicas próprias do vírus, que já são graves o suficiente, tem as questões físicas do confinamento. Então, assim, aumentou muito a obesidade infantil, porque as crianças não tinham o que fazer, ficavam comendo o dia inteiro,
tanto que os mercados tiveram mais lucro na pandemia do que fora dela. Houve um aumento absurdo, assim, de deficiência de vitamina D, porque as crianças não iam para o quintal brincar, não saíam de casa, sedentarismo. Então, crianças cansadas, porque não brincam, não saem do sofá e ficavam o dia inteiro na TV, no celular e no computador, porque muitas vezes, por exemplo, quem mora em prédio, nem no parquinho podia descer durante um período. E aí não tem o que fazer, fica no celular, né? E com isso também um distúrbio de sono muito importante. O pessoal foi indo dormir cada vez mais tarde, principalmente adolescente, que aí virou morcego de vez, né? Porque ia no celular e nas redes até altas horas da madrugada, e depois ia dormir 6 horas da manhã até as 3 da tarde. Aí come errado, aí fica cansado, e tudo isso desregula a parte hormonal do nosso organismo, altera os hormônios, altera os hormônios de sono, a melatonina, que é um hormônio anti-inflamatório e que produz um sono adequado, que a gente só produz quando tem sol pela manhã. Então, se a pessoa está dormindo de manhã e está com tela, que é uma claridade artificial à noite, ela desregula toda a questão hormonal dela. Além disso, comendo errado pra caramba e sem fazer atividade física. Então, as crianças estão todas cansadas, com a coordenação motora muito ruim, né? E aí vai depender da faixa etária que a gente está conversando. Então, se eu for falar dos bebês da pandemia, é muito preocupante. Por quê? Porque eles pegaram 2 anos para um bebê, metade da vida, às vezes, ou a vida inteira, sem convívio social, sem sair de casa, sem brincar no quintal. Então, são crianças comprometidas, né? Mas eu já chego nas questões mentais que são um pouco mais problemáticas, não é? E há também, por exemplo, alterações da pandemia, de pressão e frequência cardíaca, por exemplo, por ter ficado muito tempo sem atividade física. Então, as pessoas estão mais taquicárdicas, o coração está mais acelerado. O próprio vírus, no Covid persistente, pode manter uma disfunção autonômica, com queda de pressão, quando levanta daquela tontura, um coração sempre acelerado, sem você estar com nenhum outro problema, né? É simplesmente o teu controle de adrenalina no organismo que está desregulado. Resumindo, confinamento não é bom, né? Não é bom para o corpo, muito menos para a cabeça. Né? Eu falo que chega à beira da tortura o que aconteceu com as crianças, né? E muitos adultos também, idosos nem se fale. Então, para quem puder, dosem a vitamina D dos seus filhos, porque a maioria está muito baixa. A gente está pegando criança com vitamina D de 6, sendo que criança, geralmente, você pega a vitamina D altíssima, porque não sai do quintal brincando, né? Fora a mudança de perfil, a mudança de hábito que se instalou na sociedade, que é o que me preocupa muito, que é o uso excessivo de tela, mas eu já chego lá. Então, em relação à parte física, seria mais isso que eu gostaria de comentar, né? Então, vamos lá, relembrando, a própria infecção pelo vírus, causando alterações neurológicas, algumas que vão ser persistentes, algumas que vão melhorar dentro de 6 meses a 1 ano. E o efeito da pandemia, que como que a gente pode reverter isso? Então, a gente, como eu falei, essas crianças ficaram sedentárias demais, na tela demais, e é isso que a gente tem que tirar. E não adianta eu proibir a tela, mandar sair do sofá, se eu não propiciar para essa criança que nem lembra mais como é que é brincar, brincadeiras ao ar livre e esporte. Então, eu preciso ver, passa no pediatra, né, no clínico, se o seu filho já é adolescente, grande, avalia. Tá tudo bem de saúde? Vamos fazer esporte. Então, entupir a criançada de esporte mesmo, vamos andar de bicicleta, vamos fazer natação, vamos fazer dança, vamos voltar para o judô, para o karatê, o que seja. Porque essas crianças deixaram de desenvolver habilidades motoras e de desenvolver a saúde física. E corpo parado atrofia. E a mente, para funcionar bem, também precisa de um corpo ativo. Então, colham exames de seus filhos.
se vocês acharem que eles ficaram demais trancados dentro de casa. Para quem teve Covid, faça um eletro e ecocardiograma para saber se houve sinais de miocardite, para que possa voltar a fazer esporte. Isso para os adultos também, minha gente. Tem um colega meu que é professor da faculdade aqui de Educação Física, que é de um grupo de estudo do HCOR de São Paulo, e houve um aumento importante de morte súbita em atletas aí de final de semana pós-Covid. Então, pessoas que tiveram um Covid até leve, não foi um Covid grave, não foi pessoa que internou e que foi para UTI, mas que quando passou a pandemia resolveu voltar a fazer esporte, simplesmente infarta, tem uma arritmia, tem um treco fazendo esporte. E aí está associado a quadros de miocardite e de arritmias que podem acontecer. Então, adultos e crianças que tiveram Covid, façam um exame cardíaco para voltar a fazer esporte de maior intensidade, para a gente não se surpreender. A maioria vai vir normal, mas um ou outro pode ser que pegue uma alteração. Ok? Então, tomar sol, fazer atividade física e regular horário das crianças. Então, tem que ter hora para dormir, tem que desligar a luz à noite, tem que diminuir a claridade de computador, de televisão, apagar um pouco das luzes da casa, falar mais baixo, fazer atividades mais tranquilas para o corpo ir abaixando a atividade e entrar num sono de qualidade. E amanhã cedo, levanta cedo, toma sol pela manhã, porque isso vai, ao longo de um mês e pouco, recuperando todo o seu ciclo biológico circadiano, que é o ciclo de sono e vigília, para equilibrar a parte hormonal. Isso é tão importante que eu sempre falo para os pais, assim, que muitas vezes tem pai que não se preocupa do filho dormir tarde, acordar tarde, porque estuda à tarde, no período da tarde. E dormir cedo, né, no horário certo, é tão importante. Para vocês terem uma ideia, trabalhadores de turno, que é quem trabalha de noite, né, pessoal da saúde, da segurança pública, bombeiro, quem dá plantão, eles têm uma redução de tempo de vida de quase 20 anos em relação aos outros profissionais. Então, não basta dormir 8 horas, 10 horas, é preciso dormir à noite, no escuro, e tomar sol. Então, gente, reduzam as telas depois das 8 da noite, reduzam as telas em geral, né? Eu sou a inimiga aqui da informática, não gosto, estou aqui fazendo palestra online porque eu moro longe, mas não gosto. Reduzam o máximo possível que vocês puderem, façam essas crianças, adolescentes e nós mesmos, adultos, fazer atividade física. Ponto passivo, assim, da questão física. Em relação à questão mental, aí o problema é mais tenso, nós temos as questões diretas da Covid também e as questões da pandemia. Eu estava conversando antes com o pessoal da coordenação da escola, né, antes da gente entrar aqui ao vivo, sobre o quanto a pandemia exerceu um estresse, um trauma nas pessoas que descompensou muita gente, crianças, jovens, adultos, idosos, né? Então, a gente fala que assim, vocês devem saber que existe um Código Internacional de Doenças, que existe CID, né? O pessoal que faz atestado precisa pôr CID para levar para o patrão, essas coisas. Então, o CID é por categoria, né? E a psiquiatria é o F é alguma coisa, né? Agora no CID 10, agora o CID 11 já mudou, mas... E a gente brinca entre nós médicos que na pandemia o consultório virou CID-F, tudo psiquiátrico. É muito problema comportamental, é muito problema emocional acontecendo. A gente fala que quem já tinha algum problema piorou e quem não tinha começou a ter. E um sinal disso foi o aumento importante de consumo de bebida alcoólica durante a pandemia, porque as pessoas não tinham o que fazer, ficavam comendo e bebendo. Só que nisso tem muita gente dependente química, que piorou muito, né, e durante a pandemia, e a gente sabe que aumentaram os índices de violência doméstica, infantil, né, e aumentou muito o consumo de substâncias psicotrópicas. Então,
remédios para ansiedade, para depressão, os ditos calmantes, né, que são sedativos. E muita gente descompensou, e muita criança descompensou. Nas questões físicas, assim, questão biológica de uma infecção de Covid, já foi comprovado que o processo inflamatório da infecção, ela lesa células da região do cérebro que produz dopamina, serotonina, noradrenalina, e desvia a produção dessas substâncias para outras substâncias, e isso tudo é pró-depressão. Então, inflamação causa depressão. Realmente, não é só uma questão emocional, da interpretação da vida. Existe lesão e alteração neurobiológica que faz você deprimir numa inflamação crônica. Então, quem teve quadro de Covid também aumenta o risco de quadros ansiosos e depressivos por alteração desses neurotransmissores. Além da questão da memória, que eu falei, que foi muito afetada principalmente nos adultos, por esse mesmo quadro inflamatório. Então, o pensamento mais lento, a memória falhando, esquecendo nome, esquecendo coisas, e isso em algumas pessoas foi muito nítido. E não relacionado à gravidade do caso. Então, teve gente com Covid de boas, mas que ficou muito afetado de memória, de esquecimento depois do quadro. Muita gente relatou queda de cabelo, a fadiga, que entra naquele Covid persistente. Mas o comprometimento do pensamento foi bastante frequente, né? Isso da lesão do Covid em si. Mas em relação à pandemia, ao isolamento social, o problema foi muito maior, né? Nós somos seres sociais. Eu digo que eu sou a Juliana, porque meu pai e minha mãe me deram esse nome. Eu sou médica porque eu tive uma faculdade, professores, pacientes, até os cadáveres, que estiveram na minha vida para que eu aprendesse a medicina. Os pacientes que eu tenho 20 anos de formada, né? Então, nesses 20 anos, tantos pacientes que eu vi e que me ajudaram a ser a médica que hoje eu sou, né? Eu tenho filhos, então eu tenho um esposo, então tudo aquilo que se refere a mim depende de alguém. Né? Eu sou a esposa de tal pessoa, eu sou a mãe de tal pessoa, eu sou a filha de tal pessoa, eu sou a médica de alguém, eu sou professora na faculdade de alguém, eu sou sempre em relação a alguém. Eu sozinha não sou nada, eu sozinha não sou ninguém. E aí, o que acontece na pandemia? Te trancam e te tiram a sociedade, que é aquilo que te faz ser alguém. E as pessoas buscaram os contatos virtuais, que muitas vezes são falsos. Não é aquilo que você acha que é. E não tem o toque, não tem o olhar nos olhos, não tem o tom de voz. A gente aprendeu a acelerar o áudio do WhatsApp para não perder tempo. Não vai, fala logo, né? E o confinamento é usado como tortura, né? Desde tempos remotos. E a tortura pode causar lesões cerebrais nas áreas de afetividade irreversíveis. Nós temos muitas pessoas com transtorno de estresse pós-traumático depois da pandemia, ansiosos, um medo, pavor absurdo de morte, pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que perderam emprego, pessoas que ficaram em situação financeira muito difícil, perderam filhos, perderam irmãos, perderam amigos. Foram muitas perdas. E eu mesma, muitas vezes, durante os piores períodos da pandemia, eu falei, nossa, eu preciso dar uma de louca, não quero ver telefone, não quero ver celular, televisão eu já não vejo mesmo, que não dá tempo. Não quero saber, porque é tanta notícia ruim que a gente acaba se impregnando. O ser humano é muito impressionado, né? Então, a gente vê, quando alguém começa a bocejar,
um monte de gente boceja. Quando você começa a rir, isso tem experiência social, é só procurar no YouTube. Começa a rir, um monte de gente começa a rir. Começa a dar baixaria, começa a dar barraco, brigar, um monte de gente em volta vai brigar. Então a gente é muito influenciável, né? E aí se você vê só notícia ruim, só gente morrendo, só gente reclamando, perdendo emprego, é difícil resistir. É difícil resistir. E o confinamento dentro de casa expõe o nosso pior lado. Você está estressado, então se você é um pouco mais intolerante, você fica muito intolerante. Com seu marido, com seus filhos, com sua esposa, com sua mãe, com seu pai. Se você digamos assim, mais desleixado, você vai piorar, porque, deixa quieto, e aí isso pode estressar o outro. Fora o estresse da gente ter que fazer aula online com a criançada, que foi desesperador, principalmente para quem tem mais de um filho, porque dar aula para um ainda vai lá, mas para 2, para 3, e aulas e vídeos, e ensinar. Eu alfabetizei minhas 2 pequenas durante a pandemia, grávida do terceiro e depois com o terceiro no peito. Não é fácil, trabalhando, porque eu sou da saúde, eu não parei nenhum dia de trabalhar. E na pilha, era 10 horas da noite fazendo letra cursiva com a molecada. É desesperador, né? Então, o que acontece? Aumentou bastante a questão de ansiedade e depressão, muito mesmo, né? Transtorno de estresse pós-traumático, como eu disse. E em relação às crianças, além disso, a gente viu um aumento muito grande de Tourette, que é uma síndrome onde tem tics motores e vocais, né, associados, então, e também os tiques simples, né, então criança ansiosa com muito tique, né, com gagueira, muita automutilação de adolescentes. Né? Então, adolescentes que vão para o quarto, que vão ficar o dia inteiro na internet, e a internet vem de uma ideia de que a vida dos outros é perfeita e a minha não. E aí existem sites, né, na Deep Web, da Dark Web, coisas ruins na internet que ensinam os filhos a se matar, a se cortar, e muita confusão, né, de quem eu sou, do que eu gosto, né, muita discussão sobre incapacidades de aprender, de manter a atenção. Curso online já não é fácil para adulto, imagina para criança que não tem persistência motora de ficar sentado na frente do computador, e muitas famílias cobrando, né, dificuldade de coordenação fina, crianças que não fizeram treino de tesoura, de colagem, de pontilhado, que não conseguem escrever, pessoal de terceiro ano agora que pegou primeiro e segundo ano na pandemia, com um monte de problema de alfabetização, e o uso excessivo de telas, que aí a gente tem o risco dos sites que são acessados, do conteúdo que as crianças têm assistido. Então, por exemplo, mas meu filho joga Minecraft. Minecraft é um joguinho do bem até, tá? Só que o que acontece? A criança assiste vídeos do YouTube de gamers jogando Minecraft. Só que existem alguns YouTubers que fazem novelinhas com história em cima do Minecraft. E algumas novelinhas são meio pesadas, com conteúdo adulto, né, de sexualidade, de violência, e não é muito bacana para a idade dos moleques que jogam Minecraft. Muita gente jogando Free Fire, que é um jogo violento, um jogo proibido para menor de 18 anos e devia ser proibido para todo mundo, porque mesmo adultos ficam mais agressivos quando jogam. E jogos violentos, eles atrofiam a região frontal da gente. A frontal é aqui, é o que te faz diferente dos animais, né? Então, já foi comprovado que quem joga muito jogo violento e quem tem privação de sono, ou seja, tudo que a molecada passou, tem atrofia de lobo frontal. Se você fizer ressonância no começo e depois de 6 meses, aquela região do cérebro está atrofiada. A atrofiada está funcionando menos. E o frontal é aquilo que te faz ponderar, é aquilo que te faz colaborar, compartilhar, ter paciência, ter resiliência.
E sem frontal? Sem frontal você fica respondão, agressivo, intolerante, só pensa em você. E aí vem a molecada de hoje em dia, não vou fazer. Que saco. Não tem paciência. Eles estão tão ativados no modo resposta rápida, que é do jogo, que eles não param para fazer análise, para fazer crítica, para pensar. E isso, os professores estão sentindo na pele a dificuldade, porque não pensam mais, só reagem. E pessoas explosivas, que não estão a fim de sair, que não estão a fim de conversar, estão a fim de ficar jogando, e acabou, e o mundo é isso, e parabéns. E o mundo gira em torno de mim. Então, muita dificuldade com agressividade, com egoísmo, com depressão, com automutilação. Tem muitos jovens que se cortam na hora do desespero, porque dizem, né, que a dor física alivia a dor afetiva naquele momento. E aí existe até um projeto borboleta, de um pessoal deles mesmo, né, que se juntam aí na internet, para colocar, tipo, uma borboleta no seu pulso, porque aí você vai, na hora que você for se cortar, você não corta, porque você não vai cortar a borboleta. E aí a pessoa não se corta, pensando na borboleta. Então é como se você fizesse uma tatuagem, ou um desenho, ou usa uma pulseira de borboleta. É uma maneira aí de proteger a automutilação. Não é a maneira mais saudável, mas é uma maneira que eles encontraram de se proteger, protegendo, entre aspas, a borboleta. Quer dizer, eles se preocupam mais com a borboleta do que consigo próprios. Então, o amor próprio está muito baixo. E nós, adultos, também passamos muito tempo no computador e no celular. A gente não percebe. Mas se você botar lá no celular as horas de uso por dia, você vai se assustar com o tanto que você fica no celular. E eu já cansei de ver famílias em que tá aqui, ó, a pessoa tá lá no celular, a mãe tá aqui, ó, tô aqui no celular, tá aqui, ó. Aí a criança vem falar, você fala, tá bom. Tá, que lindo, tá, tá bom, filho. E não escuta o que o filho tá falando. Porque tá olhando pro celular. Algumas pessoas precisam trabalhar, ok? Mas muitas pessoas estão na rede à toa. Só vendo a vida dos outros, assistindo vídeo que não vai mudar nada a tua vida. Ou vendo loja. Loja dos chineses, principalmente, né? Não escutam seus filhos. Eu não sei se vocês tiveram acesso, acho que ao vídeo, talvez elas tenham compartilhado aí na escola, que eu gravei sobre o uso de telas e a redução dos marcos de desenvolvimento. As crianças estão falando menos. As crianças não estão falando, não aprendem a conversar. Eu gostaria que quem puder, assista esse vídeo. Tem um canal meu no YouTube, chama Doutora Juliana D. Parisotto Felipe, neuropediatra. Assistam esse vídeo, chama Alerta sobre algo grave que está acontecendo com as nossas crianças. E hoje eu postei, até um monte de vídeo, a gente suspeita de falar da gente, mas são vídeos que eu acho legais, porque são alertas a respeito de cuidados com crianças e adolescentes, né? E hoje eu postei um vídeo porque algo vem me preocupando, que é a quantidade também de pessoas que vêm com diagnóstico, às vezes, de autismo ou de ansiedade, que na verdade é esquizofrenia, ou quadros psicóticos. Psicose é toda vez que a gente sai da realidade, vê coisa, ouve voz, não fala coisa com coisa, fica obcecado com uma coisa só e não consegue conviver. E as famílias, talvez por não conhecer os sintomas, não se atenta à gravidade do que está acontecendo. Então, por exemplo, eu dei o exemplo de uma menininha de 7 anos que a família me procurou por um quadro de ansiedade depois de sofrer bullying na escola, tá bom? Vamos contar a história. Começou a contar a história. E ela, na verdade, até discutiu com umas amiguinhas na escola ano passado. Só que, na verdade, não é que ela não queria entrar na escola por causa dos amiguinhos, porque ela até mudou de escola.
A mãe me mostrou um vídeo dela chorando, desesperada, se batendo, que não ia entrar na escola, porque as vozinhas falavam para ela que ela ia morrer. Vozezinhas. E ela fala, as vozinhas estão falando que eu vou morrer, as vozinhas estão falando que vão me matar. E um sofrimento, uma angústia, um desespero. E os pais brigando, você tem que ir para a escola, isso é frescura. Então, por não conhecer, olha o sofrimento dessa família. A criança desesperada pedindo socorro, falando que está tendo alucinações de vozes. E os pais, por acharem que ela é criancinha, é coisa de criança, é frescura para não entrar na escola. Só que as vozes estão em todos os lugares, ela enxerga monstros, ela enxerga, tem nome os monstros, é uma coisa muito complexa. E a menina se machucando, e ela não era assim, ela não era agressiva, ela sempre foi boa aluna, ela era tranquila, carinhosa, e ela mudou de personalidade. Então, gente, vamos olhar para os nossos filhos, conversem com seus filhos adolescentes, pelo amor de Deus, a quantidade de adolescente deprimido, se matando e tentando se matar é absurda, e não é frescura. Ninguém que tá bem fala, vou me cortar para chamar atenção. Ainda se seu filho está fazendo isso para chamar atenção, ele não está bem. Porque uma pessoa bem resolvida chega e conversa. Não precisa se matar, nem tentar. Se a pessoa faz isso é porque ela não está bem. E numa dessas tentativas ela pode conseguir. Fora a questão da depressão, do suicídio e da automutilação, tem a questão das drogas. A gente tem uma ilusão, talvez, da nossa geração, aí estou falando para quem tem seus 30, 40 anos, de que o perigo estava na rua, na biqueira. Não tá. O perigo está dentro do quarto. Porque você tem um celular na mão. E com o celular você pede drogas online. E o pessoal passa aqui debaixo do portão da garagem. Você faz um Pix, ou você dá o seu dinheirinho da merenda, do lanche, por debaixo do portão. Você não precisa nem abrir o portão para usar droga. E a criança está com déficit de atenção? Não, está fumando maconha todo dia. Por quê? Porque tem 12 anos, consegue ligar o micro-ondas, o pai e a mãe têm que trabalhar, fica sozinho em casa. Eu entendo a dificuldade da gente, como pai, como mãe, de trabalhar e ter quem fique junto. A cachorra lá aqui. Então, às vezes não tem vó e às vezes incomoda também pedir favor. Mas a gente precisa estar atento. E a gente não pode se privar de saber o que está acontecendo. Privacidade é uma coisa que eu respeito. Mas dentro da nossa casa, a gente tem que saber o que está acontecendo. Você tem que saber o que tem dentro do armário do seu filho. Você tem que saber os sites que ele acessa, sobre o que ele conversa. E para isso, você precisa conversar com o seu filho. E muitas vezes, chamar os amigos em casa, que dá trabalho, cansa, mas você está lá de olho. Você vê os papos, você vê o que está rolando. Para quê? Para que o seu filho tenha a quem pedir socorro. E que esse alguém seja alguém que o ama, que é você. E para os pequenos não entrarem em sites proibidos. Lembra que eu estava falando do Minecraft? Vocês sabem que o sistema de busca da internet é por coisas que você pesquisou, começa a aparecer tudo do mesmo assunto, né? Você pesquisa lá bolo de cenoura, começa a aparecer um monte de receita para você em tudo quanto é site que você assiste. Quando eles entram nas novelinhas de Minecraft, por exemplo, e tem uma novelinha que tem conteúdo adulto, vai começar a aparecer filme pornô. E eu atendi um menino de 6 anos totalmente perturbado por ter assistido vídeos pornô, por causa do Minecraft. O problema é muito maior do que a gente imagina. Criança não tem que ter celular. A recomendação da Academia Brasileira de Pediatria,
americana, inglesa, de todo mundo, é que de 0 a 2 anos, eles não tenham nenhum acesso à tela. De 2 a 5 anos, até 1 hora por dia. Isso, gente, é tela. Então, é TV, celular, computador, videogame, tablet, tudo. Tudo junto vai dar 1 hora. De 5 a 12 anos, 2 horas. E os adolescentes só deveriam ter celular após os 12 a 14 anos. Você vai ter que conhecer teu filho e saber a maturidade dele para saber respeitar regras. É claro que a questão de regra é de cada família. Cada família sabe aquilo que acredita, que são os valores adequados para sua casa. Mas eu não estou falando de valores individuais. Eu estou falando de neurodesenvolvimento. E crianças não estão preparadas para conteúdo sexual e violento. Isso altera o funcionamento cerebral delas. E os pais que se prezam a se preocupar com o desenvolvimento de seu filho têm a obrigação de checar as redes sociais. Você tem que saber sobre o que está sendo falado. Mas eu não entendo. Procura entender. Mas eu não conheço. Começa a conhecer. Chama os amigos para casa. Traz o pessoal para perto. Você vai ser o tio gente boa. A tia gente boa. Que acolhe os amigos em casa, que leva nas festas. Quando você leva e traz, você está de olho. Você sabe o que fez. Porque também quando tem carona, você não sabe o que pode acontecer. Quem é que está dirigindo, se bebeu, se não bebeu. É tanta coisa, gente. E eu vejo tanto sofrimento. Eu vejo muito sofrimento. Né? Eu acho que eu até tenho um olhar um pouco viciado, né? Por atender casos mais graves, não só neurológicos, como comportamentais. E eu realmente peço a Deus que a sociedade perceba esse problema e consiga melhorar. E consiga voltar a estar juntos, comer junto, brincar junto, jogar jogo de tabuleiro, fazer piquenique, pedalar, jogar bola, soltar pipa. A gente precisa criar memórias afetivas nos nossos filhos. A nossa casa precisa ser um lugar gostoso de voltar. Porque se a nossa casa não for legal para voltar, eles não vão voltar. E aí eles se colocam em risco. Dentro e fora de casa. Tem muito filho dentro do quarto que não está dentro de casa. Que está sofrendo sozinho. E muito menino bom, quietinho, bonzinho. Imagina, ele é menino bonzinho. Porque o que dá trabalho, o que dá chilique, todo mundo presta atenção, né? Mas e o quietinho? O quietinho ninguém presta atenção. E aí você vai olhar os desenhos, só cor escura, só conteúdo macabro, só assunto de morte. Mas é por causa do joguinho. Mas tá jogando só coisa de morte? A infância é colorida, a juventude é alegre, quando saudável. Não, tá tudo deprê, então não está saudável. E não é frescura, é doença. Precisa ser tratado. Então procurem ajuda. Procurem terapeutas, psiquiatras, procurem neurologistas infantis, quem seja bem informado. A gente também está numa era dos blogueiros aí, né? Tem muita gente picareta apresentando muita coisa por aí. Tem o site do CREMESP, que é o CRM de São Paulo. Vocês digitam lá o nome ou o CRM do médico e olha lá se a pessoa tem especialização no que ela fala ter, para ser um pouco mais confiável, né? Vão com recomendação de pessoas que fizeram o tratamento e funcionou. Busquem conviver mais. Cuidem da saúde. Busquem uma religião. Ajuda muito. Deu aqui 47 minutos. Eu acho que eu falei um pouco de tudo. Espero não ter cansado vocês.
e me coloco aí, tem acho que uns 15 minutinhos, se o pessoal da coordenação quiser abrir para perguntas, vocês quiserem mandar por escrito para o chat, aí nessas próximas 15 minutos, dentro desse tempo dá para responder. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de falar para vocês. Quem quiser saber mais sobre esses assuntos, acessa lá meu canal do YouTube, entre em contato, eu estou à disposição para trocar ideia. Espero muito que a nossa sociedade melhore. Um grande abraço, viu, para todos. Acho que o pessoal...